Boa tarde, tudo bem? Sou eu de novo, Emanuel. Agora eu quero falar um pouquinho sobre a dinâmica de sistemas. Uma abordagem que me ajudou muito, aprendi na universidade, tem me ajudado muito a analisar empresas de forma diferente. Vou primeiro explicar como que eu tive contato a primeira vez. O primeiro contato que eu tive foi com um professor, tive uma matéria chamada Análise Organizacional com abordagem sistêmica, no no segundo semestre do ano passado. Daí gostei da matéria, falei com o professor, fiz alguns projetos e tive que parar por causa de uns problemas pessoais. Agora, no meio do ano, eu voltei e daí comecei a estudar mais de novo. E agora eu vou falar um pouquinho sobre a dinâmica de sistemas, como é que ela funciona. Vou dar minha definição, o que que é. Eu fiz uma definição aqui, é mais simples do que nos livros, mas ajuda bastante a entender. Ela é uma abordagem que tenta compreender os eventos e variáveis no sistema de uma forma mais completa e não por partes. Ou seja, a abordagem sistêmica tenta ver um determinado problema, objetivo que você quer solucionar, não apenas como um evento, mas sim como um sistema inteiro. Então, não vai olhar só a organização, mas vai olhar tudo que afeta a organização e pode ter acontecido para causar aquele problema. Mais tarde eu vou chegar nisso. Principais resultados: análise completa do sistema. Então você consegue enxergar o sistema de uma forma muito melhor, consegue enxergar os problemas e como funcionam as variáveis de uma forma muito melhor. Aprendizagem contínua. Muitos autores de abordagem sistêmica, muitos livros, eles abordam, principalmente do Peter Senge, ele aborda que a aprendizagem é algo fundamental. As empresas não podem ser simplesmente empresas, mas existem instituições que aprendem, que seria algo contínuo, assim, você aprender com você mesmo, você dar espaço para os outros e também aprender dentro e fora da organização com uma parte de abordagem sistêmica. A outra parte é o raciocínio sistêmico, eu vou chamar um pouquinho mais, eu vou dar uma explicação um pouquinho melhor mais para frente, mas seria você entender que o sistema sempre vai te trazer alguma coisa, vai te dar um feedback e você tem que entender de onde que vem isso. E a abordagem sistêmica te ajuda a entender os sintomas que aparecem durante o processo de melhoria. Bom, agora eu vou entrar na parte um pouquinho mais técnica, que é um arquétipo. Arquétipo são estudos, são padrões de sistemas que as empresas utilizam e não percebem. Eu vou dar dois exemplos aqui para não acabar muito tempo, mas são exemplos que são bem nítidos e bem frequentes nas organizações e nas nossas vidas também a gente não percebe. Um arquétipo, então, é algo padrão que as empresas têm nas organizações e não percebem. E isso acaba causando um problema, levando a empresa até a falência. Bom, vou entrar primeiro já, que é a limitação de crescimento. Eu vou, como eu disse, vou disponibilizar o material para vocês, daí vocês vão poder dar uma olhadinha melhor. A limitação de crescimento. Primeiro tem que entender que existem dois tipos de sistemas, né, que são de reforço e de balanço. Porque diferente, por exemplo, do PMI, que tem o PMBOK lá, daí você começa a estudar, por exemplo, o PMBOK no começo, ele fala que o projeto tem um começo, meio e fim, certo? Que é uma coisa bem linear, daí tem as ferramentas no meio que vão te ajudar a melhorar o processo para chegar no fim. A abordagem sistêmica já pensa de uma outra forma. Ela pensa que tudo é em ciclo, então existem dois ciclos, de reforço e de balanço. E tudo do sistema dá um feedback. Então, tudo que você for fazer dentro de uma organização, tudo que você fazer na tua vida, vai ter alguma coisa em troca, vai ter um feedback, vai ter algo que vai voltar para o sistema. Então, por exemplo, o de reforço. Eu vou dar um exemplo de estudo, por exemplo. Quanto mais você estuda, mais você tem resultados. Quanto mais resultados, mais você quer estudar de novo. Mesma coisa se for para parar na empresa. Quanto mais vendas você tem, maior faturamento. Quanto mais faturamento você tem, mais você quer vender para ter mais faturamento, certo? Isso é um de reforço. Então, quanto mais faturamento, mais vendas. Quanto mais vendas, mais faturamento. E assim vai. Esse é o feedback da parte de reforço. Agora de balanço, por exemplo. Separando a parte agora, você tira a parte de vendas e pensa no faturamento e no custo. Quanto maior o custo, quanto maior o faturamento, maior o custo. Quanto maior o custo, menor vai ser o faturamento. Isso é um balanço. Maior, menor. Reforço, maior, maior. Então agora você pensa no limite de crescimento. Você pensa agora no de reforço, que seria maior, maior. Quanto maior as vendas, maior o faturamento, certo?
Mas se não tivesse o custo, isso ia ser perfeito, porque você ia ter um maior faturamento, se não tivesse concorrência também, pensando só no custo agora, se não tivesse custo, ia ser perfeito. Mas quanto maior o seu faturamento, mais custo você vai ter. E esse custo vem de diversos lugares, é uma condição limitante que limita o crescimento da empresa. E a gente tem que trabalhar nisso. Porque não adianta, por exemplo, você começa a vender, começa a ganhar faturamento. Você vê que o teu faturamento está caindo, você vai começar a vender mais para ter mais custo. O reforço, toda vez que você alimentar um ciclo de reforço, o de balanço vai conseguir segurar. Então você não pode se limitar a uma solução. Você tem que entender o sistema para poder atingir de outra forma, para poder ter um faturamento, para poder ter um lucro muito melhor, né? Esse seria o limite de faturamento. É a mesma coisa que pensar nos estudos. Quanto mais estuda, mais conhecimento. Mas quanto mais conhecimento, mais estuda, mais cansado você fica, mais estressado você fica. Isso é um balanceador. Eu acho que ficou claro, certo? Agora eu vou para o segundo e último exemplo que eu vou dar, que é o de transferência de responsabilidade. Esse é bem comum nas empresas. Muitas acabam não vendo. Eu vou dar um exemplo de vendas. Aqui existem três ciclos, 2 de balanço e um de reforço. O primeiro, sintoma do problema e solução sintomática. Seria o quê? Por exemplo, você tem as vendas e suas vendas estão caindo, certo? Você pensa no ciclo de vida do produto. O produto, quando você cria, ele tem um pico, tem a maturidade e depois começa a decair, certo? Então, por exemplo, uma empresa lança um celular, daí começa a crescer, a maturidade está começando a cair. O que as empresas geralmente... O que seria a solução fundamental para a empresa? Talvez criar outro celular, uma geração X, um Y7, não sei. Você cria um problema, você tem esse sintoma de queda de vendas e você precisa criar uma solução fundamental, que seria criar um produto. E aí você percebe que as empresas geralmente, algumas empresas não fazem isso, elas acabam achando uma outra solução, que é a solução sintomática, que seria o quê? Abaixar o preço, por exemplo. Em vez de criarem outra empresa, começa a baixar o preço, começa a baixar o preço, começa a baixar o preço, começa a baixar o preço. E aí o que acontece? Diminui o lucro, diminui o faturamento. E esse seria o efeito colateral da solução sintomática. Então, quanto mais você abaixa o preço, menor é o lucro, ou maior é a diferença entre o lucro, certo? Então, de qualquer forma, uma hora ele vai ter que ir para a solução fundamental ou vai acabar quebrando a empresa. Isso é um fator bem crescente, muito aparente nas organizações. Então, você percebendo isso, fica muito mais fácil de tirar conclusões, fica muito mais fácil de você analisar e ver o que está errado, o que pode ser um limite de reforço, o que pode estar prendendo as tuas vendas, ou o que você pode estar fazendo que acaba causando efeito colateral, que acaba diminuindo também suas vendas. A solução geralmente nunca é tão simples quanto parece. Mas a gente tem que tomar cuidado e pensar bem, ter informações, ter chaves fundamentais para poder criar, para poder solucionar os problemas. Esses 2 exemplos de limite de reforço e transferência de responsabilidade são alguns de vários que existem e que podem ajudar as empresas a ter uma análise muito melhor da organização. Assim que eu vejo a dinâmica de sistemas, eu acho que ela pode me ajudar e pode ajudar qualquer empresa que uma pessoa saiba disso. Eu agradeço agora pela presença, por terem me escutado até aqui. Como eu disse, vou disponibilizar o material para vocês e espero que vocês tenham gostado, tenham entendido e muito obrigado pela atenção.